Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje sou eu de novo. Ontem eu estava com o cabelo até aqui, todo armado. Hoje cortei, porque me olhei naquele vídeo e falei, estou com cara de louca. Não, brincadeira, na verdade eu já tinha marcado o corte de cabelo e agora eu cortei, né? Então hoje nós vamos falar sobre esse tema. Eu acho, assim, que a gente até fala muito aqui no canal sobre isso, mas talvez não de uma forma tão direta. Sobre dinheiro, vistoria e dinheiro, lucro, quanto ganha, coisas nesse sentido assim. Não bem quanto ganha, né? Mas enfim, o dinheiro na atividade de vistoria de imóveis, né? Então, geralmente, a gente vai falar algumas coisinhas aqui, que isso é muito importante para você se tornar um vistoriador excelente. Muitos vistoriadores, iniciantes principalmente, ou quem ainda nem é vistoriador, mas quer começar com vistoria. Ó, uma das maiores perguntas que a gente tem aqui no canal é: como ser vistoriador quinto andar? Ou de outras startups. Ou como começar, né? Como ser um vistoriador de imóveis, quem pode ser? E o que todo mundo quer saber é quanto que ganha, como conseguir mais cliente. Isso aqui, olha, todo dia eu recebo praticamente pergunta assim, ou lá no Instagram, ou aqui no YouTube. Eu nem respondo, porque no Instagram eu desapareci de lá, porque eu não tô com muito tempo, então eu tô focada aqui nos desafios. E também vocês sabem que mês de janeiro é bem puxado, assim, pra gente que faz vistoria. Dezembro também. Então, sempre o pessoal fica perguntando, como que você consegue vistoria em tal área? Como que você faz para conseguir mais vistorias? Como que você faz para conseguir mais cliente? Como que eu consigo aumentar o valor das minhas vistorias? Sempre o pessoal perguntando muito sobre isso, até porque ninguém trabalha de graça. Nós não somos uma ONG, não somos um país em que ganhamos um salário fixo, que todo mundo ganha o mesmo salário, não. Cada um faz o seu, então todo mundo sempre quer ganhar mais. E isso a gente aprende desde criança, né? Logo quando a gente começa lá, quem já jogou banco imobiliário sabe bem, né? A gente sempre tá aprendendo sobre o dinheiro, que o dinheiro é bom, mãe não compra o brinquedo porque não tem dinheiro, então a gente vai sabendo que o dinheiro é bom. É bom ter dinheiro, então é natural que você queira trabalhar e ganhar bem. E não tem nada de errado nisso. Porém, hoje nós vamos falar sobre como que você tem que ter esse controle do dinheiro, dos seus ganhos, como que você pode ganhar mais. E não tem uma fórmula mágica. Muitas vezes as pessoas mandam essas perguntas para mim, para o Wagner, achando que a gente vai dar uma solução. Faz isso, 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 e você vai ganhar mais. Faz isso, isso, e você vai ter mais clientes. Tem, sim, formas de você captar mais clientes, de você aumentar o valor da sua vistoria e tudo mais, que a gente ensina lá na comunidade, que eu não vou me estender aqui, porque são temas muito extensos. Mas você tem que pensar na principal raiz. Primeira coisa, você fala assim, você está começando agora, e você tem um emprego, e você quer sair do seu emprego para você trabalhar por conta, porque você quer trabalhar menos. Então você fica assim pensando, quando será que ganha um vistoriador? Será que eu começo nessa profissão? Se você estiver querendo entrar para já começar a ganhar muito dinheiro de cara, nem entre. Fica aí no seu emprego, nem entre, porque no começo, se você está começando, eu até indico que você comece numa startup, para você pegar experiência. E startup não paga bem, gente. Essas empresas grandes de vistorias não pagam bem, pagam pouco. Tem gente que paga 60 centavos o metro quadrado, 70 centavos, R$ 1 ainda tá ok. Acho que R$ 1 não sei se chega a ter. Mas enfim, não ganha tão bem assim quanto você ganharia se você fizer por conta. Só que é complicado você, às vezes, começar por conta sem ter nenhuma experiência no mercado imobiliário. Uma coisa é você que já é corretor de imóveis, você às vezes já faz vistoria para uma imobiliária, você é vistoriador CLT, ou você trabalha na carteira de locações, você tem uma vivência no mercado imobiliário. Aí tem um motoqueiro que passa aqui, é uma bicicleta e tem um motor e faz um barulho horroroso, então talvez vocês estão escutando. Então, uma coisa é você que já tem vivência no mercado imobiliário, trabalhar com vistoria, você vai ter um pouco mais de facilidade. Ou às vezes é engenheiro e tal. Mas você que não sabe nada, tipo zero, assim, eu oriento você primeiro a fazer um treinamento, eu recomendo o nosso, né? Para você se situar e depois você procurar emprego numa startup, entendeu? Ou, né, emprego que eu digo assim, vagas, né? Ou você pode ver, às vezes você está entrando na área justamente porque você tem alguém que você conhece, que te daria uma oportunidade, aí você vai ter que cobrar um preço menor. Então, por isso que eu tô falando, ainda que você comece também por conta, não pense que você vai ganhar rios de dinheiro no início, porque você não tem muita experiência. Você tem que conseguir uma clientela. E geralmente as imobiliárias, quando elas fidelizam com uma empresa de vistoria, dificilmente elas trocam, ainda que a empresa não seja aquelas coisas. Tem que trocar de empresa, de sistema, de contato, as imobiliárias não querem. Então, para elas pensarem em trocar, às vezes você vai ter que diminuir o preço para você conseguir uma clientela e depois aumentar o seu preço. Então, isso é a primeira coisa que eu queria falar em relação a dinheiro na vistoria. Então, para você se tornar um vistoriador de imóveis melhor, falando agora desse primeiro ponto em relação a dinheiro,
A Historiadora Excelente, né? Eu sempre confundo o nome da série. Você tem que ter essa ciência que se você vai começar agora, né, trabalhar com vistorias, você não vai conseguir cobrar um valor alto. Às vezes o pessoal fica aqui falando besteira, falando que a gente mente, que não tem como ganhar 3 mil reais por mês, ou até mais, né? Teve mês que a gente ganhou bem mais. Por quê? Porque a pessoa está começando agora e eu acho que a gente está falando agora. E a gente não está falando isso. Entre aqui que você vai começar a ganhar X por mês. Eu não prometo nada, porque quem faz a vistoria é você. Quem consegue os clientes é você. Eu não posso prometer nada por você. Eu posso falar dos meus resultados e das pessoas que são nossos alunos, nem todos, porque tem aluno que também não quer compromisso, né? Aí é outros 500, mas quem se aplica, vamos dizer assim, ganha sim um valor razoável, trabalha ali por conta, não precisa ficar 8 horas a fio ali, pode até ficar, vai ganhar mais, né? Mas não tem aquele compromisso de bater um cartão. Então é a primeira coisa, você vai ter que cobrar mais barato para conseguir uma clientela, ou você vai ter que começar numa startup que você vai ganhar menos para você ganhar experiência. Tem outras situações que eu falaria para quem começa em startup, não ficar muito tempo ali, porque senão você acaba pegando o jeito deles fazer. E o jeito deles geralmente não é muito minucioso e a vistoria tem que ser minuciosa. Mas fica para outro vídeo, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que falar quando fala sobre dinheiro em relação à vistoria. O segundo ponto, como que você fala, eu quero ganhar mais, eu tô ganhando muito pouco com vistoria. Tem que ver a qualidade das tuas vistorias. O meu preço, geralmente, o pessoal reajusta anualmente, né? Vistoria as empresas, geralmente, os vistoriadores reajustam anualmente. Mas você tem que analisar, assim, porque às vezes você tem tido muita reclamação nas suas vistorias. Você vê os nossos vídeos, você vê as coisas que eu falo que dá para fazer na vistoria, que evita problemas e tudo mais, e você acha exagero. Tem muita gente que fala isso, ai que exagero, que absurdo. Uma vez falaram para mim que eu estava criando um padrão de como fazer vistorias no mercado que era inalcançável, que eu estava prejudicando. Porque daí, quando pensassem em vistoria, as pessoas iam falar, tem que ser esse padrão aqui e não iam gostar do outro. Sendo que era uma coisa bem normal. Era a história do ventilador. Era um ventilador que estava imundo, todo empoeirado, e eu coloquei na vistoria que estava empoeirado. Por quê? Porque vocês já limparam um ventilador para ver como é horrível? Então, para mim, não é que não poderia dizer que é um dano, mas é um ponto. Existe a diferença de um ventilador limpinho e um ventilador sujo. Se você não sabe, saiba agora. Como o ventilador está muito sujo, além de dar problema de saúde, você pode sobrecarregar ali o negócio e dar até problema, porque vai entrando lá para dentro, depois as hastes vai para dentro do motor. Se tá empoeirado fora, imagine dentro como que não tá, né? Então, dentro que eu falo lá onde tem o negocinho que gira, sei lá o nome, não é motor, por dentro que dá para ver. Então, acharam que era exagero, entendeu? Ou, por exemplo, quando eu vou fazer uma vistoria de Airbnb e eu coloco marca em tudo, inclusive porta detergente, acharam que era exagero. Não é. Tem vídeo meu aí explicando por que tem que colocar, mas é porque para substituição é muito mais fácil você ter uma marca, entendeu? É pensando lá na frente, não é só pensando em ser minucioso, porque vai que alguém quebra. Não, é porque na hora de substituir vai ser muito mais fácil você ter a marca, modelo e tudo mais. Enfim, então você tem que analisar. Às vezes a tua vistoria não é grande coisa, você sempre tem reclamação, sempre tem contestação, você sabe que não é completa, e aí você quer aumentar o preço. Aí chega um concorrente melhor que você, faz uma vistoria muito mais completa, com o mesmo preço com que o seu ou parecido, o que você acha que vai acontecer? Que nem foi, as imobiliárias demoram para trocar de empresa, mas não quer dizer que elas não troquem. Então você tem que avaliar. Você quer aumentar o teu preço? Será que está na hora de aumentar mesmo? Será que está na hora de você aumentar a qualidade da sua vistoria, deixar a qualidade boa por um tempo, para aí você aumentar o preço, né? E mesma coisa em relação a cliente. Você consegue cliente, tem várias formas de conseguir cliente, mas uma delas é o bom profissional. Por exemplo, você tem um bom mecânico, você tem um bom médico, um bom dentista, o que você faz geralmente? Você indica ele para todo mundo, porque você gosta e você quer que as outras pessoas que você gosta, amigos, familiares, também tenham essa boa experiência. Então, você vai indicar. Então, é mais um ponto, pedir avaliação para os clientes na sua página do Google, pedir para te indicar. Você tem que fazer uma divulgação ampla aí para conseguir. Aí sim você vai conseguir captar mais, entenderam? E se você estiver cobrando um preço muito, muito baixo, você fala, minha vistoria é ok, gente, tem que reajustar. E quem não gostar, o cliente que não gostar, fazer o quê? Tenta captar novos, que aí você já vai com esses novos trabalhando esse preço novo, e os antigos vai dispensando se não quiser aumentar o preço, conforme você vai conseguindo novos, porque chega um momento que se você não aumentar o preço da tua vistoria, você quebra, ou você trabalha no prejuízo. E aí a gente vai para outra coisa, que é o controle do caixa. Você tem que ter controle das suas entradas e saídas, quanto você gasta de gasolina, quanto que você gasta com alimentação,
imposto, às vezes tem STAR, né? Não sei se em todo o Brasil é esse nome, mas vai lá colocar o carro na rua, tem que pagar lá para estacionar R$ 2, R$ 3 lá para a prefeitura, né? Tem que colocar na ponta do lápis, prejuízos que às vezes você tem na vistoria de saída que você tem que pagar, tem que colocar também, por isso que é bom ter bem alinhado com a imobiliária sobre essas situações da saída, né? Se você vai pagar ou não vai, enfim, quais são os critérios. O que mais que tem que tomar cuidado? Tempo. Você tem que tomar muito cuidado com o tempo. Tô falando controle de caixa aqui, mas o tempo também é algo que rouba dinheiro da gente. Ah, você tem que fazer a vistoria, a imobiliária pede pra você tirar a placa, fica pedindo um favorzinho do tipo, ai, deixa a chave lá na casa do proprietário, que é uma outra rota e não te paga por isso. Pede pra você ficar medindo móveis lá, espaço para móveis, porque o inquilino quer colocar uma cama lá e quer que você fique medindo o espaço, que toma seu tempo. Então, tudo isso vai interferir na forma que você ganha. Tem muitas outras coisas que a gente poderia falar aqui, mas essas são as principais. Calcular deslocamento para você pegar a chave. Às vezes você está numa cidade e você vai ter que ir para outra para fazer uma vistoria e você não cobra deslocamento. Outro problema, tem que ter deslocamento. Então, em resumo, gente, a vistoria, ela tem como dar lucro, mas você tem que entender que você está ganhando 100, 200, 300 reais por um serviço. É um valor baixo, assim, se você for comparar em quantidade não, né, mas de forma unitária é um valor pequeno, então você tem que tomar muito cuidado para você não ter prejuízo com concessões que você vai fazendo para imobiliária, concessões para você mesma, eu vou comer agora eu vou pisar o pé na jaca, vou comer churrasco hoje no almoço, e aí gasta todo o dinheiro em comida, porque tá comendo fora, né, tá o dia inteiro fora, então você tem que ter um controle, e sempre procurar captar mais clientes. Olha, o Wagner me ensinou isso, eu lembro que no começo eu tinha uma imobiliária que me dava muita demanda, e aí eu lembro que eu falava pra ele, não fica pegando mais imobiliária pra gente atender, porque vai que eu não dou conta. E aí eu lembro que ele falava pra mim assim, você tem que conseguir o máximo que você der. Quando você não estiver dando conta, aí você vê o que você faz. Você chama alguém para te ajudar, para trabalhar com você, ou se você aumenta o preço, ou dispensa alguém que é mais problemático. Mas primeiro você tem que estar com a agenda cheia. Eu nem tava com a agenda tão cheia assim, mas como eu tinha essa imobiliária que me dava muita demanda e era tipo, hoje eu quero uma vistoria agora, né? Eu ficava com medo de não atender eles, porque era o nosso maior cliente, né? E aí eu ficava meio assim, mas um dia, beleza, eu cedi, parei de encher o saco, e ele foi lá e começou a conseguir mais clientes. Ainda bem. Por quê? Porque essa imobiliária mudou a forma de gestão dela, de locação, e ela começou a alugar menos, começou a ser mais rigorosa nas análises. Então ela começou a alugar menos e diminuiu minha demanda de vistoria. E se o Wagner não tivesse feito isso lá atrás, a gente ia ter um problema. Porque quando você tem um cliente muito grande, você tem um problema. É bom você sempre ter vários clientes, porque ter só um, se ele quebra ou se ele para de trabalhar com locação, quando te troca, você tá quebrado, entendeu? Então é outra situação, tem que ter vários clientes também. E não ter medo disso, tipo, se eu não der conta, vai dar conta sim, você tem que se planejar, encher tua carteira, o pessoal vai ter que esperar um pouquinho, e vai aumenta o preço, vai explicando o pessoal que tem que agendar com antecedência, e você vai se ajustando. Mas o que você tem que pensar em você, entendeu? E ser parceiro da imobiliária, é óbvio, mas também, gente, né? Imobiliária não é o que nem eu falei, eles demoram para trocar, mas se eles tiver que trocar, eles vão trocar, entendeu? Então, pensar em você, pensar no que é melhor para sua empresa, claro, sempre de forma justa e honesta, pensando na imobiliária, mas o primeiro é você, primeiro é sua empresa, entenderam? Então, fica essa dica aí para vocês, mas o principal, não tenham a mente só no dinheiro, não é questão o dinheiro, é o planejamento de como você usa o valor o dinheiro na vistoria, o controle de caixa de entrada e saída, se você está na hora de você realmente aumentar o seu preço, se a sua qualidade de vistoria acompanha mesmo o valor ou não, se não está muito baixo, se não dá para você aumentar porque ainda você não entrega o que deveria entregar, tá fazendo vistoria no papel e caneta, igual eu ouvi uma pessoa falando hoje, fiquei chocada que ainda tem, realmente tem. E para as pessoas está tudo ok. Então, hoje é esse o desafio. Para você se tornar um vistoriador excelente, você tem que ter pleno controle do dinheiro. Você tem que ter pleno controle dos seus gastos, do seu lucro na vistoria. Porque senão não adianta você fazer a melhor vistoria se você não tiver controle, não souber cobrar muito ou cobrar pouco, não souber gerenciar os gastos que a vistoria tem, porque tem. O pessoal acha que às vezes é só gasolina e imposto, não é. Tem muitos outros gastos envolvidos que se você colocar na ponta do lápis, você vai ver. Você nem lembrava que tinha esse gasto. Aí você vai ver se o preço da tua vistoria tá ok ou não. Tem lá R$ 50 de gasto e você cobra R$ 80 numa vistoria. Tá complicado, entendeu? Aí tá na hora de aumentar o preço, por exemplo. R$ 80 é muito baixo para uma vistoria. De forma autônoma, né? Eu tô falando, né? Você que trabalha de forma autônoma, não para startup, que geralmente é menos que isso até. Então fica a dica para hoje sobre isso. E quem for começar,
procurar fazer um treinamento, começa numa startup, começa pequenininho, gente, começa com a cabeça baixa, não vai começar achando que é o rei, ou vai lá num colega que você conhece da profissão aí de corretor de imóveis, começa a cobrar mais barato, seja honesto que você está começando, aceite feedbacks, e aí depois você vai evoluindo, tá bom? É isso aí, gente, até mais.